Muito bem, eu já comecei o serviço hoje falando que na Paraxá dessa semana tem maldições. Esse livro de Vaikra é um livro bem complicado mesmo, né? O começo dele é só aquele monte de sacrifício e sangue, e eu ficava falando de sacrifício e sangue. De repente vem a Paraxá Kedoshim e lança uma luz sobre o livro de Vaikra, Kedoshim, Emor, e está tudo muito bem. Berrar, fala do descanso da terra. Estava tudo muito bem até semana passada, vamos fechar o livro de Vaikra essa semana. E aí então vem maldições. Embora eu particularmente não acho que sejam maldições, mas para isso a gente vai ter que vir amanhã, que sobre isso eu vou falar só amanhã. Hoje eu vou falar sobre outra coisa. Muito bem. A Paraxá ela começa com uma frase emblemática que incomodou alguns rabinos durante muito e muito tempo. O mais famoso deles, Rashi, o famoso sábio francês da Idade Média. Ela se inicia com a frase assim: se vocês andarem nas minhas leis e observarem meus mandamentos, eu lhes darei chuvas no tempo certo, e a terra dará seu produto, e a árvore do campo dará o seu fruto. A frase é um pouco prolixa, eu vou voltar nela. Bom, se ela é prolixa, né? Só na primeira parte da frase. Se vocês andarem nas minhas leis e observarem os meus mandamentos, parece alguma coisa esquisita, parece que ele está falando duas vezes a mesma coisa. Ele é um bom orador. Isso chama a atenção dos rabinos. Os rabinos gostam de achar, os comentaristas em geral gostam de achar que nada está escrito à toa na Torá. E se está escrito duas vezes a mesma coisa, tem alguma razão. E o Rashi se pergunta, se andarem nas minhas leis, deve se referir ao cumprimento das mitzvot, à observância das mitzvot. Mas quando ele diz, e observarem meus mandamentos, aí é a observância das mitzvot, está claro no texto. Então o que é andar nas leis? E aí então ele diz que andar nas leis significa estudar essas leis, estudar a Torá. Estudar. Quase que coincidentemente, no domingo passado, entrada da semana da Paraxá Bechukotai, o grupo de estudos da Paraxá da CIP completou 20 anos, comemorou esses 20 anos de estudo da Paraxá, na Paraxá que diz, se vocês andarem nas minhas leis, se vocês caminharem por entre elas, se vocês estudarem as minhas leis, disse Rashi. Ele vai mais além, ele diz ainda que observarem meus mandamentos é para ensinar, e vem depois da primeira frase, é justamente para ensinar que para colocar a Torá em prática é preciso primeiro aprendê-la. É preciso primeiro estudá-la. Ela precisa fazer sentido, senão não. E ele deriva isso também de outra lei, que aparece mais para frente na Torá, no livro de Dvarim, que aparece, vocês deverão ensinar essas leis para observá-las e praticá-las. Ali tem uma relação de causa e efeito, certo? Devo ensinar para que as pessoas possam observar e praticar, colocar aquilo em funcionamento. Segundo Rashi, a prática da Torá deve emanar do seu estudo. Primeiro você estuda, depois você coloca aquilo em ação. E ali, ele volta novamente no novo comentário, ele volta novamente ao mesmo passuca que a gente citou agora em Dvarim, dizendo que ali se diz claramente que deve-se ensinar primeiro antes de agir. Até aí tudo bem. Só que na rua judaica a gente ouve outra coisa. Na rua judaica está cheio de gente, não falta quem diga que
os judeus foram chamados na entrega da Torá, e a primeira coisa que disseram foi, Naaseh venishma, nós faremos e ouviremos. Essa frase é famosa, ela aparece uma vez na Torá, Naaseh venishma, e as pessoas por aí falam, significa que a gente tem que fazer, não pergunta, só faz. Faz, depois você, quem sabe, um dia vai entender. Mas a verdade é que outras tantas vezes na Torá, a Torá inverte. Ela fala primeiro, lishmor la'asot. Primeiro observar, primeiro estudar, para depois fazer. Mas aí a gente tem um problema, tem uma contradição. Se o Rashi falou que o texto da Torá está dizendo claramente para a gente primeiro entender, para depois botar em prática, como é que tem uma frase na Torá que diz, Naaseh venishma, faremos e ouviremos depois? Como é que a gente resolve essa contradição? Que maravilha, mais uma contradição no judaísmo. Alguém vai dizer num tom de crítica. Ou, que maravilha, mais uma contradição no judaísmo, vai dizer algum rabino ou rabina com um sorriso nos lábios, com um brilho nos olhos, pronto para resolver a contradição. Eu não sei se dá para resolver a contradição diretamente, mas eu imagino que Naaseh venishma não significa fazer sem entender. Eu acho que quando o povo judeu declara Naaseh venishma, ele está falando, ok, eu assumo que essa lei pertence a mim enquanto povo. Então, bora lá. É a frase de recepção da Torá. Se a Torá está sendo dada, é essa frase que você fala, tá ok, eu aceitei. Eu aceitei. Não significa, mas aí eu vou começar a fazer sem questionar. Assim como a gente sempre deve ler um contrato muito bem antes de assiná-lo, também é assim a Torá. Não vai sair assinando qualquer coisa assim. Então, primeiro vamos ler a Torá, vamos estudar. Por isso que o Rashi vai dizer, estudar primeiro para poder colocar em prática. Mas justamente porque a gente não é como o robô que vai executando simplesmente o que foi comandado. A gente foi feito à imagem de Deus, não à imagem das máquinas. Certo? O rabino Levi Yitzhak de Berdichev, rabino hassídico, século XVIII, ele dizia que a repetição das ideias nessa paraxá, Bechukotai, Bemitzvotai, minhas leis, meus mandamentos, aparece na Torá dessa forma justamente para cumprir a função de expandir a realidade da religiosidade judaica. O que isso significa? O Rabi Levi vem de uma região onde a ortodoxia era a grande prática judaica, ou o judaísmo clássico, vamos dizer assim. E ele está dizendo uma coisa muito interessante. Quando o texto repete, Bechukotai, nas minhas regras, nas minhas leis, o Vemitzvotai, ele está dizendo que a ideia é que a religiosidade judaica vai além da mera ação, vai além do ritual pelo ritual. O ritual é importante, mas ele não é o principal se ele for vazio. Para esse mestre hassídico, aí casa com o Yam Bam 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 que você cantou, parece que adivinhou, parece que tinha lido a prédica antes. Para o mestre hassídico, para o Rabi Levi, não apenas a realização física de um rito, de uma mitzvah, é capaz de nos trazer bênçãos. Acender as velas fisicamente e abençoá-las traz bênção para a nossa vida, segundo a visão hassídica. Mas não é só o ato de fazer a bênção e acender as velas que traz
bênção. A intenção por trás disso e o pensamento no momento, o pensamento correto no momento de acender as velas, eles têm um papel central na nossa experiência em relação à divindade e às bênçãos que a gente recebe dela. Em outras palavras, o Rabi Levi está dizendo que os nossos pensamentos têm a capacidade, os pensamentos e as intenções têm a capacidade de moldar a forma como a gente percebe o mundo. É quase Walter Benjamin isso, né? A forma que a gente decide enxergar o mundo é a forma que a gente vai enxergar. Os nossos pensamentos e as nossas intenções têm essa capacidade. Da mesma forma que ela muda a forma que a gente enxerga o mundo, os nossos pensamentos e intenções têm a capacidade de alterar a forma como a gente enxerga cada mitzvah, cada prática ritual. E aí enchê-la de significado. E ela deixa de ser um mero ato para ser um ato transformador. E o que há de tão importante em botar mitzvot em prática, de fazer atos repetitivos? O que significa ter tanta mitzvah, afinal de contas? Significa que a gente vai sendo ensinado aos poucos que a nossa ação no mundo físico é necessária. O mundo é construído de tal forma pela divindade, não de forma perfeita e completa, como a gente costuma achar. Ele é feito de forma incompleta e imperfeita justamente para que a gente, feito à imagem e semelhança de Deus, possamos ser aqueles que agem no mundo para completá-lo, para aperfeiçoá-lo, para aprimorá-lo, até torná-lo perfeito. Ao mesmo tempo, a ideia de que a intenção é mais importante está presente também nas tantas outras mitzvot que existem que independem de um ato físico, de uma ação ritual. Visitar doentes é um ato, obviamente é um ato. Mas não é um ato ritual, não existe uma ritualística, não tem uma brachá que você fala antes de ir visitar o doente. Asher que deixar no bemitzvotav etzivano levaker et acholim. Não existe uma brachá nesse sentido. Não existe um ato ritual envolvido nessa mitzvah. Isso mostra que essa é uma mitzvah que depende totalmente da sua intenção e não de um ato ritual. E dessa forma, quando a gente acha que o conjunto todo das mitzvot são um bando de rituais, a gente também está enxergando de modo errado. Porque o conjunto das mitzvot não é necessariamente só ritual. Por isso, o nosso pensamento e a nossa intenção precisa olhar para as mitzvot para entender diferente, da mesma forma que a gente percebe o mundo diferente de acordo com os nossos pensamentos e intenções, assim também deve ser as próprias mitzvot. Assim, o Rebbe Levi Yitzhak de Berdichev convida a gente a apagar essas fronteiras que a gente mesmo cria entre o pensamento, entre a ação, entre a intenção. Justamente para que assim, apagando essas divisas, essas fronteiras que a gente criou, a gente possa apreciar melhor a grandeza complexa do nosso potencial religioso e espiritual, que é ao mesmo tempo físico, é ao mesmo tempo também material, também de ação prática no mundo. Que a gente possa ter o mérito de alcançar esse olhar diferente. A gente fala muito de olhar o outro diferente, precisamos olhar o outro diferente. A gente fala de olhar o mundo de uma outra perspectiva, de estudar a partir de outra perspectiva,
A gente pode olhar para o nosso judaísmo sempre a partir de outra perspectiva. Que a gente tenha o mérito de mudar o nosso olhar e poder enxergar cada rito não como apenas uma repetição de algo que eu faço porque faziam, mas sim que cada rito tem também o seu significado e que a gente possa incorporar cada mitzvah sem ritual pelo seu próprio significado. Shabbat Shalom.